Graça e paz. Eu gostaria de ler um texto que está aqui em Efésios 1, versículo 4, fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quem eu sou, quem você é, quem nós somos, qual que é a nossa essência, qual que é a nossa essência. Né? Às vezes você vai dizer assim, eu sou, vamos supor eu sou a Célia, sou missionária, sou esposa do Rubens, tenho 2 filhas. Beleza, tá certo. Mas e se amanhã eu deixar de ser missionária? Eu deixo de ser eu? Não. E se amanhã eu ficar viúva? Eu não sou mais a esposa do Rubens. Eu deixo de ser eu? Não. Então o que acontece? Quem que é o verdadeiro eu? Quem é você de verdade? Nós não somos aquilo que nós vamos agregando a nós. Às vezes nós agregamos a nós assim, eu sou ansioso. Não, você pode estar ansioso, você não nasceu ansioso. Eu sou depressivo. Você pode estar no estado de depressão, mas você não nasceu com depressão. Então isso não faz parte da sua identidade. Para de agregar coisas à sua identidade que não são a sua identidade. Qual é a sua verdadeira identidade? Qual que é a nossa verdadeira identidade? A nossa verdadeira identidade está em Deus. Né? Aqui fala que Ele nos criou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É o texto que eu acabei de ler em Efésios 1:4. E aqui em Gênesis, né, quando Deus ele fala a respeito do homem, no 1:26 nós vamos ver que Deus primeiro ele cria o espírito, depois o corpo. Olha para você que vê aqui que fala, olha. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Aí tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conforme a nossa imagem e semelhança. Deus é físico? Então de que ele está falando aqui? Aqui por enquanto ele não está falando ainda de uma casa terrena. Ele está falando do Espírito. Quando foi isso? Não sei. Ninguém sabe quando foi. Né? Aqui está falando que nós fomos criados, eleitos nele antes da fundação do mundo. Quando que foi fundado o mundo? Só o Senhor pode nos dizer um dia, né? Deus é eterno, o mundo é eterno, então provavelmente não teve início nem fim. Então, a mesma coisa nós somos infinitos. Você não é finito, você é infinito, mas você tem que saber quem você é. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, quem é o seu pai, você vai começar a entender, né? Você vai começar a entender todas as coisas que você pode. Para que ele te chamou? Por que ele te elegeu nele? Qual que é o propósito da sua vida nessa terra? Ou você acha que você nasceu aqui só para viver e consumir? Viver, consumir e morrer? Ué, Paulo ele fala, se nós condicionarmos a nossa vida apenas a essa vida terrena, nós somos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis. Por quê? Que sentido haveria Deus falar que nos elegeu nele antes da fundação do mundo? E aqui fala que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança essa é esse? É o nosso parentesco com Deus. Deus é Espírito e nós somos Espírito. Então essa é a sua essência. Qual que é a minha essência? Imagem e semelhança de Deus. É ser, não é ter, né? Por exemplo, eu sou a Célia, é do ser, né? Porque o meu nome, ele tem a ver com identidade, né? O nome tem a ver com identidade. Esse é o nome que eu tenho aqui na Terra. Claro que, né, o Senhor me dá um novo nome. E o nome, todos os nomes, quando Deus ele muda o nome na Bíblia, ele estava mudando a perspectiva de ministério, de caráter. Por exemplo, Abrão. Abrão significa pai exaltado. Mas para Deus, ele já era Abraão, pai de multidão. Porque Deus elegeu ele para ser pai de multidão. E chegou um momento em que Deus muda o nome dele para pai de multidão. Porque aquele era o propósito de Deus na vida de Abraão. Ser pai de multidão. Qual que é o propósito de Deus? Então é o ser. Né? Eu sou a Célia e eu tenho um ministério. Não, aí é ter. Ter não tem nada a ver com ser. Ser, essência. Então eu sou um espírito. Eu sou um espírito, imagem e semelhança de Deus. E o meu espírito é eterno. Ele não é finito, ele é infinito.
infinito. Né? Então, aí a partir daí você começa a ver a vida com uma nova perspectiva, saber que ainda que você um dia morra o teu corpo, o teu espírito continua. Porque agora você tem um corpo, você não é o corpo, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E aí, no 1:26 fala que Deus falando, né? Criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora no 2:7 aí fala como ele formou, fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então agora, o homem já era o espírito. Só que para viver nessa terra, ele precisaria o quê? De uma casa. De uma casa. Então o nosso corpo é essa casa para nós vivermos nessa terra. Tanto que esse corpo ele é feito o quê? Do pó da terra. E ele é tanto o pó da terra que quando nós morremos, nós voltamos para o pó. Porque todos os minerais que existem na terra, existem no nosso corpo. Então nós realmente somos pó. E aí, o que Deus faz? Deus formou esse homem, mas o que ele fez? Ele soprou, falou que nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. Então nós já estávamos dentro de Deus, quando ele faz assim, ó, soprou na narina do homem o espírito de vida, alma, né? Espírito e alma são conjuntos, eles estão juntos, eles são inseparáveis, vamos dizer assim. Então ali ele estava, soprou naquela hora, e o homem então soprou nele agora, e ele se torna o quê? Um ser vivente aqui na terra. Então soprou para ele viver aqui na terra, mas ele já existia em Deus. É isso que nós precisamos entender, que nós já existíamos em Deus. Então a nossa vida, ela vai muito além, né, desse tempo aqui, desses poucos anos que nós vivemos aqui nessa terra e que nós desfrutamos nessa terra. Esse pouco tempo que nós vivemos aqui, porque é pouco tempo, né? Tem gente que vive 20, outro vive, mesmo que ele chegue a 100 anos, perto da eternidade, não é nada. Então ele vive esse tempo. Eu vivi esse tempo aqui. E aí, o que acontece? Eu agora deixo de existir? Não, eu continuo existindo na eternidade. E agora uma eternidade com Deus. Mas é esse meu tempo aqui nessa terra que vai definir como que vai ser a minha eternidade. Se eu vou ter uma vida eterna ou se eu vou ter uma morte eterna. Se eu vou viver para sempre com o Senhor ou não. Então isso é algo que vai ser definido aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Para eu ter um processo o quê? Um caminho, né, de conhecer o seu eu, de ter um autodesenvolvimento, né? Então, tudo na vida precisa de quê? De saber o que? A sua identidade. Então, nós precisamos saber a nossa identidade. A nossa identidade, ela está em Deus. Em Deus. Então, a primeira coisa que você tem que saber, que você é uma nova criatura criada em Deus. O seu espírito já existia em Deus. Quando Deus te colocou aqui nessa terra para você passar um tempo aqui, um curto tempo aqui, para nós vivermos um tempo de, talvez para nós fazermos a nossa escolha, porque Deus não queria robô, Ele queria homens que o obedecessem, que o amassem, né? Seres que o amassem. Então nós estamos vivendo aqui um tempo de prova, um tempo de decisão, um tempo de escolha, se eu escolho Deus ou não. Só que esse tempo ele vai acabar. E nós sabemos que esse tempo está muito curto, ele está muito perto de acabar. Qualquer hora Jesus volta para buscar a sua igreja. E aí, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Nós estamos nos condicionando a nossa identidade a ter coisas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou a ser. Sabe por quê? Porque o ter não vai te levar a lugar nenhum. O ter, sabe, vai ficar aqui nessa terra. Tudo que você adquiriu aqui nessa terra vai ficar aqui. Não estou dizendo que você não deva adquirir sim, deva comer o melhor dessa terra, porque é isso que o Senhor tem para você, mas não ter a sua vida condicionada a isso, mas sim saber que você foi criado em Deus para as boas obras. É o que a Bíblia fala lá em Romanos, que nós somos criados em Deus para as boas obras. Que boas obras são essas? Qual que são as obras? A palavra de Deus fala que lá em Apocalipse, né?
que a noiva ela estava vestida de linho fino, branco. E se esse linho significa o quê? As obras dos justos. Que obras dos justos são essas? Então eu não fui criado simplesmente para existir, para consumir, né, e para morrer. Eu fui criado para dar um bom testemunho do Senhor aqui, para ser um espírito, né? Um espírito que tem uma alma que habita em um corpo, mas que transparece a glória de Deus. Deus ele quer te levar além. Então pensa aqui. Então se eu sou, né, espírito, eu tenho uma alma, eu habito em um corpo, beleza. Mas eu tenho o que eu tenho? Eu tenho um pai. E esse meu pai, ele é o quê? Ele é o criador de todas as coisas. Então eu não estou aqui só. Eu não sou órfão. Eu não sou abandonado. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. Então eu não sou alguém que simplesmente não posso nada, não sei nada, não consigo nada. Não, isso aí, para de colocar isso na sua identidade, que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Nós podemos todas as coisas no Senhor, é o que a Bíblia nos fala. E em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar uma palavra contrária a isso. Amém? Eu vou terminar por aqui, para que esse vídeo também não fique muito longo. Que Deus te abençoe. Se você puder, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que necessita. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.